Oi, pessoal. Bom dia. Oi, Gabrielzinho. Bom? Bom, galera? Gabriéis. Beleza? Saudade de vocês, mano. Tá chovendo aí em Maringá ou não? Ah, choveu de madrugada aqui. Choveu de madrugada? É a chuva que chegou aqui agora, então. Tá começando a chover aqui. Obrigado pela encomenda aí da chuva. Se ligou agora, automático. Bom dia, Mafê. Duda, tudo bom? Bom dia. Vamos chegar aí, gente. Vou dar um tempinho pra galera chegando, tá? Já tem bastante gente já. Rafinha chegando. Tranquilo aí, galera? Oi, Mar. Tudo bom? Bom dia. Eric. Tudo certo, galera? Maria Clara, tudo bom? Mari, chegou. João. Que fofos. Lucas. Lucas tá um mó gamer, hein, Lucas? Gamer. Cadeirinha de gamer. Nem tem tempo pra isso, né, Luquinha? De tanto tempo coisa pra estudar, né, bicho? Vamos começar? Amanda, tudo bom? Bom dia. Vamos lá? Deixa eu terminar de admitir a galera. Tem bastante gente ainda esperando para entrar aqui. Admitir. Acho que tá todo mundo. Não, tá todo mundo. Quase todo mundo, né? 40 pessoas já na sala. Galera, então a gente vai continuar. Hoje a aula é uma aula mais para conclusão, tá? De conteúdo. A gente vai concluir o conteúdo de. Eu vou entrar com. Espera um pouquinho, eu preciso abrir um negócio aqui com vocês. Espera aí. Espera aí, cadê você, Promédio? Eu vim aqui só para te ver. Aqui, Colégio Pro. Roteiro do primeirinho. Planejamentos. Primeiro ano. Beleza. Galera, eu só vou abrir para você o replanejamento do ano, do segundo semestre. Não sei se vocês já receberam, se vocês vão receber. Eu passei para o Suzuki. Não tem necessidade de vocês receberem, é mais para a organização mesmo. A galerinha chegou de vez aí, tá? Oi, Isa, tudo bom? Léo, Laurinha, Bruno, Elis, todo mundo aí chegando. Bora lá? Deixa eu pegar aqui, ó. O replanejamento do primeirinho. Deixa eu ver se esse é o do primeiro mesmo. É, o do primeiro. Ó, então nós estamos aqui, ó, no dia 13 é hoje, né? Transformações históricas na Europa, tá? No formação dos estados nacionais, que é o que nós estamos vendo hoje. Na verdade, nós começamos a ver semana passada, né? Aí a gente vai terminar falando das grandes navegações e a revolução comercial. É a última aula de história geral, então, a semana que vem, praticamente. Claro que se houver um atrasozinho aqui, um delayzinho, isso acontece. Aí a gente vai para a história do Brasil, tá? E a gente chega na história do Brasil até o começo de dezembro, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui, admitir todo mundo. Tá, ó. Beleza. Então, ó, aí a gente vai passar por toda a história do Brasil até a independência, tá? Então, até a independência não, até o período joanino, até o período que Dom João e a família real ficam no Brasil. Aí a gente vai encerrar, porque esse é o assunto que se encerra, é o assunto final da história do Brasil no primeiro ano. E aí, nas últimas 2 semanas, a gente dá um rolezinho ali na história do Paraná, tá? Beleza? E aí a gente termina, beleza?
Então, é um replanejamento que eu fiz para vocês entenderem como que vai ser aí esse segundo semestre. Super tranquilo, viu, galera? Super tranquilo, tem coisa aqui que está sobrando, ó, tem bastante, ó, aulas de revolução nativista, a gente vai fazer com bastante calma. É um assunto que que a gente faria numa sexta-feira aí, nós vamos fazer em 2, tá? Beleza? Então, pode ficar Não posso sossegado. aparecer. Oi? E tem que ligar. Quer perguntinha? Não? Então, vamos lá. Belezeira, gente? Nós ou não? Vamos começar, então? Então, vou começar com vocês aqui. Vou buscar aqui o nosso roteiro. Tá? Então, nós estamos aqui, ó. Beleza? Opa, peraí, só um pouquinho. Nós estamos aqui, ó. Eu falei para vocês que os reis, eles precisavam ter um controle total de todos os assuntos dentro de um país, né? E eu falei para vocês que a formação das monarquias nacionais, ela como... Pessoal, vamos... acho que eu... Peraí um pouquinho. Ô, Gigi, desliga o áudio para mim, fazendo um favor, Amore. Galera, desliga os seus áudios aí, quem não desligou. Tá me interferindo aqui um pouquinho, tá? Belezeira? Obrigado, meus amores. Então, ó, é como se eu quero que você entenda que a formação das monarquias nacionais é um processo, é uma corrida. E aquele país, determinados países, eles concluem essa corrida antes. A conclusão dessa corrida, da formação das monarquias nacionais, o processo final, a conclusão desse processo, nós chamamos de Estado absolutista. Então, os países que conseguem, cujos reis conseguem instituir impostos nacionais, criar um exército nacional, onde ele vai ter o controle sobre esse exército, instituir uma justiça nacional, onde ele terá o controle da aplicabilidade dessa justiça, tá? Tudo isso, os reis que fizerem isso primeiro, eles vão se transformar em reis absolutistas e eles terão total poder sobre o país que eles governam, tá? Por exemplo, vamos para a monarquia francesa. Agora, é uma coisa rápida, assim, tá? Que eu vou te mostrar alguns elementos, assim, que permitiram que houvesse a formação da monarquia francesa. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a França, ela é da Alta Idade Média. A França é o Reino Franco. Lembra que nós estudamos? O Reino Franco já era tempo de pandemia, quando nós falamos sobre os reis francos. Tal. Lembra dos reis que têm nomes engraçados lá? O Pepino Breve, o Luís o Piedoso. Lembra deles? Pois é. Esses caras eram reis francos, eram reis da França. Tá? As duas primeiras dinastias, deixa eu só dar uma olhada aqui. Só um pouquinho, galera. Tô conseguindo desligar o áudio, meu. De uma galerinha. Deixa eu tentar desligar no manual aqui, peraí. Só um pouquinho, tá? Vou procurar todos aqui, porque eu não tô conseguindo desligar aqui no meu. Pronto. Consegui. Desculpa, beleza, gente? Perdão. Acho que tinha um aluno que estava com o áudio ligado sem perceber. Então, galera, ó, a gente está aqui numa... Estou aqui na França. Ó. Peraí, só um pouquinho. Opa, branca. Os reis aqui na monarquia francesa. Então, aqui nós estamos na monarquia francesa. Ó. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto, beleza. Ó, então, essa monarquia francesa que eu me refiro, nós estamos falando da Alta Idade Média, tá? Então, lá na Alta Idade Média, os reis franceses, eles tinham menos poderes, tá? Nessas duas primeiras dinastias aqui, ó, nas dinastias Merovingia e Carolíngia, o poder, coloca aí no seu caderno, era descentralizado, tá? Era descentralizado, por quê? Porque o poder político estava nas mãos de quem? O poder político estava nas mãos dos
reis, certo? O poder político estava nas mãos dos... Desculpa, o poder político estava nas mãos dos senhores feudais. Então, os reis, eles tinham menos poderes, tá? Os reis tinham menos poder. Poder descentralizado, na Idade Média. Quando o poder é descentralizado na Idade Média, ele está na mão de quem? Dos senhores feudais, tá? Então, na Alta Idade Média, a França era basicamente comprometida com a ordem feudal, onde o poder político concentrava-se nas mãos dos senhores feudais. Rafa, então, haverá uma inversão dessa ordem? Sim. A inversão dessa ordem, ou seja, a dinastia que vai promover o processo de centralização, porque quando você inverte a descentralização, você centraliza. É uma questão simplesmente de semântica, né? É só analisar a palavra. Ó. Inverter a descentralização é centralizar. Então, se as duas primeiras dinastias francesas foram descentralizadas, ou seja, o poder político estava basicamente nas mãos dos senhores feudais, a última dinastia, a dinastia capetinga francesa, é a que inverte, ou seja, os reis da dinastia capetinga vão começar a sugar o poder dos senhores feudais. É bem fácil isso. Então, se você, eu faria uma linha do tempo assim, ó, tá? Faria uma linha do tempo bem bonitinha, colocaria ali, não precisa nem colocar data, coloca França, sabe? E aí você coloca aí, a primeira dinastia foi a Merovíngia, a segunda dinastia foi a Carolíngia, e aí nessas duas dinastias você faz o quê? Escreve aí, descentralização. E aí a última dinastia você coloca centralização. Poder centralizado, poder dos grandes reis da dinastia capetinga. Quem começa isso é o Hugo Capeto, por isso o nome da dinastia é Capetinga, porque ela está ligada ao nome do seu fundador, o Hugo Capeto. O primeiro rei da dinastia Capetinga começa a governar a França em 987, portanto, no século X. No século X, o rei Hugo Capeto vai começar a promover um processo de centralização. E aqui vai culminar mais tarde, então ele vai começar, os reis capetinhos vão começar a centralizar, e essa centralização vai culminar na formação dos estados nacionais. Beleza? Bem fácil, né? Tranquilo. E cai bastante, viu, gente? Cai bastante nas questões, principalmente do PSS, esse assunto. Certinho? Não quer dizer que não vai cair no PAS, né? Claro. Aí, xuxonhos, os reis capetinhos, eu citei alguns para vocês, eu não vou entrar eu não vou explorar detalhes desses reis, tá? Mas eu quero que você entenda aí o que ele faz, o que eles vão fazer para se fortalecer, tá? O que eles vão fazer para se fortalecer. Por exemplo, eles vão criar um exército. É o rei Felipe II da França, que governou a França lá no século XII, tá? Na transição do século XII para o século XIII. Essa folha a gente já tinha ou é outra? Vocês pode mandar esses slides no grupo. Olha, galera, eu mandei isso aqui para pro Suzuki para mandar para vocês há mais de um mês, tá? Beleza? Tranquilo? Eu não sei, acho que vocês têm essa lista, esse roteiro, sim. Beleza, gente? Tranquilo? Meus amores, então, mais qualquer coisa, peraí, ó, fazer o seguinte, ó, fazer uma coisa até melhor. Vou deixar aqui, ó, para vocês, no nosso chat, só fazer um negócio. Quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Ou qualquer necessidade que vocês tiverem, vocês mandem um WhatsApp para este número, que é o meu número, 999204700, tá? Beleza? Aí eu mando para vocês esse arquivo com mais celeridade. Você não tem, tá no meio da aula, não tem. Fala para mim que eu te mando. Quem precisar,
me fala que eu mando urgentemente. Se quiser agora, eu mando para você agora, tá? Tô com meu celular aqui do lado, é só mandar. Beleza? Manda um zap aqui para o tio Rafa. Belezeira, vamos voltar aqui para o nosso chat. Nosso chat não, para o nosso arquivo. Bebês. Então, vamos lá. Ele vai criar um exército nacional, ele vai criar... Não preciso te explicar o que é mais, tá? Porque eu já te falei lá na frente. Então, o Felipe Augusto criou um exército nacional. Ele foi o cara responsável pela criação de impostos nacionais. Quem controla? Quem controla a cobrança de impostos e a aplicação dos recursos é o rei, controlado pelo rei, tá? O Rafa, ele vai na casa de cada um? Não, né? Você sabe que não, né? Ele vai, aqui, bate na porta, ela falou, e aqui é o Felipe Augusto, vim pegar o imposto. Não, ele tem funcionários que vão fazer isso para ele, tá? Ele apenas é o chefe de tudo isso. Esse cara, ele vai vender as chamadas cartas de alforria para os burgos. Ou seja, ele vai conceder o direito para a prática de comércio nos burgos, que são as cidades francesas. Daí o nome burguesia, aquele que faz comércio nos burgos, que são pequenos aglomerados urbanos, onde a burguesia, né, aquela que habita o burgo, fará comércio. Ou seja, Felipe Augusto é um grande incentivador do comércio. Lembra que eu falei para você, né, que esses reis estão ligados à burguesia? A burguesia quer poder econômico, esses reis querem poder político. Então, existe um namoro, existe um flerte entre os reis e a burguesia. Os reis querem aumentar os seus impostos, a burguesia quer aumentar os seus lucros, tá? Então, o Felipe II da França, ele aquece o comércio, ó. Ele aquece o comércio, ele estimula a vida urbana, isso é interessante para ele e é interessante para ela, ó, a burguesia do seu país. Tudo bem, meus amores? Tranquilo? Tranquilinho, é bem fácil, né? Bem sossegado, tá? Beleza? A arrecadação de impostos vai ser super alta, mas Felipe da França, preste atenção, Felipe da França vai gastar muito desses recursos em guerras. Por quê? Porque ele está governando a França em tempos de guerra religiosa, tá? Ele vai lutar contra a Inglaterra, ele participa das cruzadas, mas, ao mesmo tempo, ele gasta, além de gastar com as cruzadas, ele vai gastar em guerras contra a Inglaterra, ele vai lutar contra os ingleses, principalmente contra o rei inglês João Sem Terra. Ó, o rei inglês João Sem Terra. Então, você tem guerras da França contra a Inglaterra durante a Idade Média. E isso custa muito. Ele vai gastar muito dinheiro. Felipe II gasta muito dinheiro com guerras. Mas ele é um grande conquistador. Tá? E a Normandia vai ser a sua grande conquista. Território francês famoso. Vai ficar famoso quando, a Normandia? A Normandia vai ficar famosa lá na Segunda Guerra Mundial, né? A Normandia, que estava lá, não sei se vocês se lembram dessas aulas lá do ensino fundamental, a Normandia estava sendo dominada pelos nazistas quando, no dia D, os franceses reconquistaram a Normandia com a ajuda dos aliados. Então, é um território importante, por quê? Porque a Normandia é um território litorâneo. Tá? Quem tem ambições, sabe, litorâneo, quem tem ambições comerciais, sabe que a conquista de um território litorâneo é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Beleza? Esse cara também vai nomear os chamados agentes reais. Esse aqui eu preciso explicar para vocês, mas é rápido. Tá? Quem são os bailios e quem são os senescais? Tá? São pessoas fundamentais para a preservação do poder desses reis. Tá? O bailio, coloca aí, faz flechinha aí. Tá? Bailio, ó, o bailio é uma espécie de xerife, é ele que vai cuidar da ordem pública, não é só um, tá? Os bailios estão espalhados pela França, beleza? Eles estão espalhados pela... Opa, admissão. Chuchuzinhos, tem gente chegando
Acho que caiu, a pessoa caiu e voltou, tadinho. Ó, então, olha, a sala tá lotada, hein, gente? Meu, que bom, graças a Deus. Então, os bairros, eles são os xerifes, eles são responsáveis pela ordem pública, são vários xerifes, então eles são meio, vamos chamar, tipo assim, tipo a polícia, né? Local, as polícias locais francesas, tá? E os senescais também são importantes. Se o baile é polícia, os senescais eles são responsáveis pela aplicação da justiça nas mais variadas regiões francesas, tá? Então eles vão aplicar a justiça, né, nas províncias francesas, bem como administrar muitas províncias francesas. Então ele é o quê? Ele é uma espécie de representante do rei nas regiões mais distantes da França. Eu acho que você não pode perder de vista esses dois caras. Por quê? Porque eles são prova de que o rei não governa sozinho. Tá? Ele precisa do auxílio dos bailios, ou dos bailios, né? Como vocês quiserem, que é a polícia, que tem responsabilidades de preservação da ordem pública, e eles precisam da ajuda dos senescais, já que estes, né, eles são responsáveis pela aplicação da justiça, pela administração das províncias. Você tem uma ideia, os senescais são tão importantes para o rei que até em algumas cerimônias é o senescal, ou são os senescais, cerimônias importantes, né, de, sei lá, receber um grande chefe de Estado, são os senescais que são responsáveis pela organização dessas cerimônias. O cara tem que conhecer, para ser um senescal, para ser nomeado um senescal, ele precisa conhecer muito bem o lugar onde ele vive, entendeu? Precisa saber muito bem da realidade em que ele está administrando, beleza? O Luiz IX, por sua vez, esse cara também é importante. O Luiz IX ele vai criar tribunais reais, ou seja, a aplicação da justiça agora é mais organizada. Tribunais reais são supremas cortes. É ele que cria no século XIII, depois de Cristo, né? No século XIII, 1260, 1226. Tá? Então, como são as supremas cortes que, claro, presididas pelos reis, né? E auxiliados, né? Pelos senescais. O Luizão também cria uma moeda nacional. Então, ele está o quê? Controlando a economia. Tá? Então, ele está controlando a economia. Ele já controlava a economia, agora ele passa a ter um controle maior, pois ele cria uma moeda de circulação nacional, e quem vai emitir essas moedas, claro, será ele. Por isso que ele também vai proibir que os nobres punhem suas próprias moedas, o que era comum, o que era comum nos feudos, tá? Comum nos feudos, beleza? Os feudos, alguns deles usavam moedas. No feudalismo, a moeda é desnecessária. Eu sempre falo para você, no feudalismo a moeda é desnecessária, mas não quer dizer que ela não existe, tá? Ela é desnecessária, tá? Não esqueça isso. Tem questão, já vi questão de vestibular falando de que não existia moeda no feudalismo e a questão estava errada. Tá? Existia sim moeda no feudalismo. Ela não era importante, tá? Beleza? Ela não era fundamental. Oi, Juju, o áudio travou para Ju. Os senescais são responsáveis pela aplicação, tá? Da justiça na França e nas regiões mais distantes, e também são responsáveis pela a administração das províncias, e algumas cerimônias são presididas por eles. Cerimônias importantes são presididas não pelo rei, mas sim pelos senescais. Tá bom, Ju? Se você ouviu e entendeu, manda um ok aqui para mim, fazendo um favor, meu amor. O Luizão, tá? Além disso tudo aí, valeu, Ju. O Luizão, eu chamo de Luizão porque eu conheci, eu estava lá em 1226. Tá? Ele vai proibir que essas moedas sejam cunhadas, né? Os nobres faziam isso nos seus feudos, aqueles que optavam por ter moeda nos seus feudos, tá? E ele também participa das cruzadas. Olha lá, 1226 é época de cruzadas, é época de guerras religiosas. E ele vai morrer, cara. O cara vai morrer em combate, né? E vai ser, por conta disso, por ter morrido numa guerra religiosa, por ter morrido lutando contra os muçulmanos,
ele vai ser canonizado mais tarde e é um rei francês que vira santo. Olha que curioso, é um rei francês que virou santo. Mais tarde, inclusive, olha que coisa interessante, o que esse rei Luís IX tem a ver com o Brasil? O Brasil, falta 300 anos para o Brasil ser conquistado por Portugal. Né? O que ele tem a ver com o Brasil? O rei Luís IX. Mais tarde, uma parte do Brasil, galera, uma parte, será conquistada pelos franceses, que vai ser o Maranhão. Os franceses vão invadir o Maranhão e vão dominar o Maranhão no século XVII. Tá? E eles vão criar uma capital no Maranhão. Né? E eles vão chamar essa capital do Maranhão de São Luís, em homenagem ao rei francês que morreu nas Cruzadas. Por isso que a capital do Maranhão, São Luís, tá? Tem uma ligação com Luís IX francês, o rei francês que morreu nas Cruzadas. Momento cultural, né? Momento curiosidade. E aí vem o Belo, o Felipe, o Filipão. Esse Felipe o Belo, ele enfrenta uma pesada guerra. Só você viu que os outros reis até agora estão mexendo com a justiça, tá? Travando guerras, controlando o exército, controlando a produção de moeda, tá vendo? Ó? Beleza? Agora, o Felipe o Belo, esse aqui vai mexer com quem? Com a igreja. Tá? Ele vai se meter com a igreja, ele vai enfrentar o clero. Tá vendo como é que esses caras... Porque isso aqui é tudo acumulado. Ó. Quando o Felipe Belo começou a governar a França, a questão do exército já era tranquila, já era toda do rei. Quem controlava a moeda era o rei. Quem aplicava a justiça era o rei. Quem lutava nas cruzadas e liderava o seu exército era o rei. Então, Felipe Belo já chega muito poderoso. Tá? Eu quero que você entenda que todo esse processo aqui é de fortalecimento do poder. Não é isso? Percebe? E aí o Felipe o Belo vai bater de frente com a igreja. Ele quer medir forças com a igreja. Então, ele vai enfrentar o Papa Bonifácio VIII, tá? O Papa Bonifácio VIII, porque ele queria... ele achava que o Papa interferia muito nas questões políticas. Os papas, e realmente a Igreja Católica, em tempos de cruzada, a Igreja Católica tinha muito poder, e muitas vezes os papas extrapolavam o seu poder religioso e davam palpites e opiniões dentro do poder político. O nome disso, tá? dessa intervenção da Igreja em poderes políticos e não religiosos, nós chamamos de investidura laica, tá? Investidura laica, ou seja, é uma questão, é um problema religioso. Tá? O rei interferir em questões, os papas interferirem em questões políticas, não está no protocolo, né, desses reis. Então, ele vai convocar a assembleia, uma assembleia de estados gerais, onde ele vai chamar o clero e a nobreza, o clero, a nobreza e comerciantes. Ele vai convocar uma assembleia de estados gerais para conversar a respeito desse problema. Ele fala, nessa assembleia, é como se ele chamasse a igreja, os nobres e a burguesia, os comerciantes, para uma grande reunião. Isso lá em 1285, certo? E para que servia essa assembleia? A assembleia é uma reunião, tá? Ela serviu para eles discutirem essa questão dos papas ou do próprio Papa Bonifácio está interferindo em assuntos que são de natureza política, certo? E isso, na visão do Papa Bonifácio, essa investidura, essa atitude dele, o Papa não gostou. Ele falou assim, como assim? Você está questionando a minha autoridade, rapaz? Eu sou o Papa, eu sou o chefe da igreja. E aí, o que o Papa Bonifácio fez? Ele excomungou o rei Felipe IV, o Belo. O cara excomungou. O que é uma excomunhão? É a expulsão da igreja, velho. Os caras, briga de peixe grande. O rei francês questionando a atitude do Papa de interferir em questões políticas e o Papa não gostando nada disso, dessa atitude do rei. Resultado, ele foi excomungado, mas não deu nem deu bola, né?
para isso, ele não se preocupou com essa excomunhão. Inclusive, ele vai interferir na escolha do sucessor do Papa Bonifácio, logo depois que o Bonifácio passou dessa para melhor, né? E aí a Igreja Católica a Igreja Católica, depois da morte do Papa Bonifácio, não gostou dessa atitude, falou assim: você não tem direito a interferir na escolha do próximo Papa. Tá? E o Felipe o Belo, então, falou assim: então, já que eu não posso interferir na escolha do próximo Papa, eu vou eleger um Papa só para a França. Olha isso, cara. E ele elegeu um Papa só para a França. Falou assim: aqui na França, nós vamos ter um Papa para a Igreja Católica. Vocês aí em Roma, pode criar o Papa que vocês quiserem. O problema é de vocês. Esse rei é muito louco. E ele falou assim: aqui na França nós vamos ter um Papa, eu vou escolher o Papa, e esse Papa é o Papa Clemente. E aí o Papa Clemente é o Papa francês. Isso no século XIII, tá? No século XIII para o XIV. O Papa Clemente V foi o Papa escolhido pelo rei da França para ser Papa dentro da França. E ele falou assim: aqui na França, a sede do papado é a cidade de Avignon. Gente, no final do século XVI, aliás, no final do século XIII para o século XIV, a Igreja Católica tinha 2 papas. Um em Roma, outro em Avignon, na França. Tá? Durante esse período, nós tivemos o quê? Uma divisão da Igreja. Tá? A divisão da Igreja nós chamamos de cisma do Ocidente. Por quê? Porque a Igreja está dividida. Tá? Roma e Avignon. São 2 sedes, Avignon. A Igreja Católica tem 2 sedes, uma na França, em Avignon, outra em Roma. Tá? Somente em 1417 que as coisas voltaram ao normal. Vocês sabiam dessa história? A Igreja Católica volta a se unificar somente em 1417, quando Avignon deixa de ser a sede do papado francês. Tá? Felipe o Belo já tinha morrido todo mundo dessa história. E aí, em 1417, a Igreja Católica resolve o seu problema com a França e aí passa a ter um Papa de novo. Um único Papa, que foi o Papa Martinho V. Beleza? Tranquilo, gente? Papa Martinho V. Beleza? É o novo Papa da Igreja Católica só em 1417. Ou seja, durante todo o século XIV, a Igreja Católica tinha 2 papinhas. Certo, gente? Agora vamos para a monarquia inglesa. Gostaram da monarquia francesa? Louca, né? França só tem doido, rapaz. O francês é tudo chapado. Vamos começar a monarquia inglesa? Tá bem específico isso, né, gente? Mas eu acho que é importante, né, para a gente não deixar nada para trás, detalhe nenhum para trás, tá? No caso da monarquia francesa, amores da minha vida, na monarquia inglesa, ela está ligada às chamadas migrações bárbaras lá no início da Idade Média, né? E território inglês foi invadido pelos anglos, pelos jutos e pelos saxões. Você sabe isso, né? Isso aqui é formação da Inglaterra, o tipo de povo bárbaro que dominou aquele território. Beleza? Aí, no século IX, portanto, lá no ano de 800, e lá vai Pedrinha, tá? 2 reinos bárbaros vão se unir, tá? O reino de Egberto desculpe, a união desses reinos anglos, jutos e saxões com o reino de Egberto, tá? Ou o reino de Wessex, também pode chamar. Nesse momento, a Inglaterra está passando por um processo de aglutinação de reinos, beleza? E por isso muitas batalhas serão travadas, tá? Muitas batalhas serão travadas até que haja uma unificação de todos esses reinos. Então, a Inglaterra, o processo de unificação territorial britânico, né? Esse processo ele é um pouco mais demorado em razão da série de reis que vão, ou de reinos que vão resistir à dominação de um outro reino, ou reinos que vão tentar aglutinar, né, os outros reinos dentro da Inglaterra. Beleza? Uma das batalhas mais importantes é a Batalha de Hastings.
que marca o início de um processo de centralização do governo inglês. Tá? A Batalha de Hastings marca o início de um processo de centralização, quando esses reinos que eu citei, anglos, jutos, saxões, Wessex, esses reinos serão praticamente unificados. Tá? Início ao processo de unificação. Coloca aí. Belezeira? Tranquilo? Aí, gente, aqui que é a parte mais importante. Ó. No governo de Guilherme I, esse reino, esse governo marca uma das principais, um dos principais governos ingleses em razão da centralização política desse rei. Ele é um rei que toma aquela atitude que eu falei para vocês que os outros reis fizeram. Ele inicia um processo de controle militar, ele inicia um processo de controle econômico, ele inicia um processo de controle jurídico, tá? Beleza? Então, essa dinastia... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso, são povos, né? Povos bárbaros que tinham suas autonomias, tá, Gabrielzinho? Tranquilo? Anglos, jutos e saxões são reinos, são pequenos reinos bárbaros, que são povos bárbaros, tá? Que mais tarde serão aglutinados dentro da Inglaterra. A Inglaterra é a mistura desses caras, beleza? E aí, aos poucos, eles vão se organizando. A dinastia normanda é a primeira, beleza? A primeira dinastia que vai centralizar o poder político na Inglaterra. E aí, aos poucos, né, nós vamos ter o quê? A transição da dinastia normanda para uma outra dinastia, a dinastia angevina, que também é uma dinastia extremamente importante. Por quê? Porque ela vai continuar as medidas centralizadoras. Então, se eu fizesse, que nem a gente fez com a França, você pode fazer uma linha e escrever fragmentação, ó, divide essa linha em 3 partes, né? Ó, fragmentação é a primeira parte, aí você coloca Wessex, você coloca jutos, você coloca saxões, né? Enfim, você coloca esses que eu coloquei para vocês. Depois você coloca dinastia normanda, tá? Processo unificador. E depois você coloca a dinastia angevina, tá? Que é a continuação desse processo de unificação, tá? Ou Plantageneta, também chamada essa dinastia, beleza? Eu coloquei os 2 nomes aí. Dinastia Plantageneta, eu destaco para vocês, né, os 2 mais famosos reis franceses da Idade Média. O Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra. Agora, preste atenção. Ai, gente, tá faltando um minutinho, ó. Preste atenção, vou deixar uma coisa pronta para a aula que vem, tá? Ricardo Coração de Leão, ele era um guerreiro e ele lutou nas cruzadas. E ele morreu. Eu vou narrar para vocês a morte do Ricardo Coração de Leão na semana que vem. E o Ricardo Coração de Leão morreu lá com seus 40 anos de idade. Ele era um belo guerreiro, um grande guerreiro, um homem muito corajoso. Olha o nome do cara. Ricardo Coração de Leão. Ele morre. Inclusive, ele morreu... Eu não vou dar um spoiler, mas a morte dele é uma morte muito assim. Ninguém esperava que um rei morresse naquela circunstância. Mas morreu. Tá? E como ele morreu solteiro, ele não se casou, ele não deixou filho. Nessa época, para deixar filho, tinha que casar, né? E tal. Ele não deixou filho. E aí o poder passou para as mãos do irmão dele, o João Sem Terra. Aquele mesmo que eu falei que teve treta lá com o Felipe da França. Tá? E o João Sem Terra vai fazer uma administração extremamente ruim do ponto de vista econômico. Não porque ele era ruim, mas porque o irmão dele, o Ricardo Coração de Leão, gastou demais, muito dinheiro com as cruzadas. Tá? Então, ele deixa uma França para o irmão, mas uma França sem grandes... Desculpa, ele deixa uma Inglaterra pobre para o irmão, e o irmão vai ter muita dificuldade para governar a Inglaterra pobre do jeito que ela ficou, em razão das guerras que a Inglaterra estava envolvida. E isso vai dar muito problema, porque na Inglaterra os reis não são tão poderosos assim. E você sabe disso até hoje, né?